Uma das coisas que mais tem sido comentadas, e à medida que chega o dia 20 de janeiro, né, vai estar se aproximando, estamos a um mês e um dia, né, fala-se muito do Trump, né, do como o Trump vai lidar com a Rússia, como ele vai lidar com os problemas do Oriente Médio, né, mas o que tem saído nos comentários, e a gente vê muito a gente sabe que as equipes estão conversando, né? Tem saído muito balão de ensaio, mas como você acredita, né, a partir do que o Putin comentou, porque o Putin ele até falou sobre o Trump, mas o que você percebeu, né, a sua análise a partir dos comentários dele, de que a Rússia espera do Trump no governo, ao assumir o governo? É muito boa essa pergunta. É uma das coisas que o Putin foi mais claro hoje, nessa apresentação de hoje, que ele não tinha tocado muito nas anteriores, né, tanto na fala dele lá na convenção do Partido Russo Unida, nem no Ministério da Defesa, foi a questão das condições que ele estabelece para a negociação de paz, né, que afetam diretamente esse suposto plano, né, que o Trump está costurando aí. Muitos dizem, né, já vi várias pessoas comentando, inclusive esse general Kellogg, né, eu acho que é o assessor dele lá para essa questão da Ucrânia, aparentemente ele dá indícios de que seria criar uma linha seria uma solução parecida a uma solução coreana, né, criar uma zona desmilitarizada, deixar para depois essa questão da OTAN, né, e aí começar a ter uma situação, vamos dizer assim, meio que um conflito congelado. Essa seria a solução que parece que está na cabeça do Trump. E por incrível que pareça, hoje, nesse bate-bola que teve entre o Putin e o Zelensky, eu descobri uma coisa que tem em comum, tanto entre Putin e Zelensky. Nenhum dos dois quer essa solução. Pelo menos nesse ponto eles concordam, né? Existe um ponto de acordo que eu nunca tinha achado nenhum entre o Putin e o Zelensky. Os dois criticaram isso aí. Não vai ser esse modelo que vai dar origem a um processo de paz lá. Então, por exemplo, o Putin foi claro hoje. A primeira coisa que ele falou é isso. Esse desdobramento de uma missão de paz, que aí está o Macron, aí depois que o Macron falou com o Trump, ele saiu correndo, foi lá na Polônia, vão criar uma missão de paz ali. Ele falou isso sem chance. O Putin falou isso aí, não há a menor chance disso acontecer. Se entrar a tropa da OTAN lá, vai tomar pau. Porque não vai acontecer isso. Isso aí, tropa da OTAN na fronteira com a Rússia, isso é inaceitável para a Rússia. Então esse é o primeiro ponto. Pode até ser que tenha uma solução dessa aí com tropas de outros países, da África, da União Africana, sei lá, até convidar o Brasil, mas não da OTAN. Isso aí sem chance. Né? E até me chamou a atenção, né, que o Macron foi lá conversar com o presidente da Polônia, e o presidente, aqui também não quero não, porque ele sabe como é que a coisa funciona. Tá certo? Então, assim, esse é o primeiro ponto, é inaceitável isso. Tá? O primeiro tripé aí, vamos dizer, desse plano do Kellogg aí já está comprometido. Mas ele disse, olha, estou pronto para fazer negociações. Inclusive ele falou a respeito daquela proposta do Viktor Orbán de fazer agora, no Natal, fazer um cessar-fogo, uma grande troca de prisioneiros. Inclusive hoje eu li na Rússia que a Rússia está disposta a trocar 1.500 prisioneiros, 1.500 por 1.500. Seria a primeira vez que um volume tão grande de prisioneiros seria feito. Mas aí o Zelensky disse que não quer. Ok, mas ele está pronto para negociações, ele afiançou que está pronto para negociações. Mas aí vem a parte importante. Qual é, vamos dizer, o centro? O que ele quer negociar? E aí teve um bate-bola entre o Trump e o Zelensky também, desse ponto. Que era justamente a linha mestra seriam os acordos de Istambul, de 2022. O que o acordo de Istambul previa, né? A última notícia que a gente teve é do acordo de Istambul. A última notícia que a gente teve do acordo de Istambul é que a Ucrânia, isso tá, se a gente pesquisar aí na internet vai ver que tá lá, inclusive o Erdogan falou sobre isso na época, que eles estavam praticamente, a fala do Erdogan e as matérias que saíram na época praticamente diziam isso, que o acordo estava costurado, que a Ucrânia renunciava à OTAN, tá? E a Rússia ia retirar as tropas da Ucrânia. Tá certo?
Esse era o Acordo de Istambul. Essa era a base que o Putin está chamando para começar a negociação. É voltar para... E autonomia para Luhansk, só isso. Luhansk e Donetsk, autonomia. Pois é, autonomia. Era autonomia, ou seja, então assim, isso me chama a atenção. Agora, o que o Zelensky falou? Aí falou, não, esse acordo de Istambul só estava na cabeça do Putin. Aí eu falei, pô, deixa eu pesquisar isso aí. Eu sei que eu sou meio esquecido às vezes, mas deixa eu lembrar. Aí fui pesquisar, tem aí, dá até para colocar aí depois o link aí, né? É só pesquisar. O que foi feito do acordo de Istambul? Quais foram os pontos que tinham sido acordados do acordo de Istambul? Então, assim, essa ideia do acordo de Istambul dá uma linha mestra. Por isso que numa outra intervenção minha aqui, eu até falei assim, olha, e tem uma outra coisa também, que ele falou, que a priori, ele usou esse termo, a priori, deve-se levar em consideração as condições no terreno, ou seja, essas 4 regiões que estão ocupadas e a Crimeia, a priori, ou seja, esse não é o ponto central. Lembra quando eu fiz aquela minha análise aí de um vídeo que a gente fez aí, até em 2 partes, né, comandante? Que eu fui fazendo aquela análise, eu cheguei à conclusão seguinte: o ponto central é neutralidade e desmilitarização. E eu considero que um ponto central também é a Crimeia, porque tem a ver com a frota do Mar Negro. Agora, a situação do Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, na minha humilde opinião, e hoje o Putin deixou isso meio assim, explícito, quando ele disse que era o acordo de Istambul e que a priori tinha que considerar essa situação no terreno, ou seja, essa coisa não é tão importante assim para ele, né? Então, assim, o Putin, eu volto a falar, o Putin tem uma preocupação muito grande com a biografia dele. Ele não quer ser conhecido como um ditador, por isso que ele participa desse negócio de linha direta, respondendo perguntas difíceis do cara da BBC, perguntas difíceis do cara da imprensa americana. Se fosse um ditador, não ia acontecer isso nunca, né? Ele não quer ter isso, mesmo que ele seja lá um ditador e que ele seja autoritário, tudo bem, mas ele não quer parecer isso, tá? E outra coisa que ele não quer parecer, ele não quer de forma nenhuma, é ter um Afeganistão na fronteira dele. Ele não vai querer ter isso. Esses atentados estão aí para mostrar que é muito arriscado, tá? Em que pese a Rússia está investindo muito dinheiro e nessas regiões que ele está ocupando, né? Então isso aí é mais um problema para ele, na verdade não é uma solução, porque gastar muito dinheiro em reconstruir todas aquelas áreas que estão destruídas, se isso passar para a Rússia, ele vai ter que gastar todo esse dinheiro. Tá? Então ter essas regiões com uma certa autonomia em relação a uma Ucrânia que seria neutra, isso seria, na minha opinião, o melhor dos mundos para a Rússia. Tá? Porque terra não falta para a Rússia. Se alguém acha que está faltando terra para a Rússia, que falta minerais, que falta carvão e falta qualquer coisa, não falta nada. Lá tem terra que não acaba mais. Tá certo? Então, assim, eu vejo que essa é vamos dizer, a linha mestra das negociações estão aí. Agora, se o Trump, o Kellogg, seja lá quem for, não vê isso, aí eu já não sei, mas parece para mim bastante coerente essas posições que o Putin vem tomando ao longo do tempo, né?